Central Globo News está de volta, ao vivo. O nosso convidado é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, nós vamos tratar agora do Fundo Amazônia. Miriam Leitão. Ministro, no Fundo Amazônia, o senhor criou um problema onde não existia. Tinha o dinheiro dos doadores, dinheiro a fundo perdido, é doação mesmo. Tinha um comitê orientador do Fundo Amazônia funcionando, representando a sociedade, representando o governo também, e os governos dos países, dos estados amazônicos. E os projetos estavam sendo feitos. E a maioria dos projetos é do próprio setor público, incentivando o setor público a implantar políticas públicas. Bom, aí o senhor chegou e falou, não, vamos mudar tudo no COFA aqui. E aí tirou as pessoas e fez uma outra proposta. A informação que eu tenho da sua reunião de hoje com os embaixadores é que eles não aceitam essa mudança na governança. E pediram que o senhor apresente uma nova proposta, porque a proposta que o senhor fez, que é uma proposta curiosa, porque ela é mais Brasília e menos Brasil. É o contrário do que o presidente Bolsonaro prometeu na campanha. Aí o senhor fez uma mudança que tem muita gente do governo e pouco da sociedade, e eles não aceitam. Também tem uma informação que eu queria que o senhor me dissesse, que a Alemanha teria assustado a parte dela da liberação de dinheiro, 151 milhões. Mas a informação que eu tenho é que eles disseram que, de forma muito clara para o senhor, que não aceitam a proposta do Conselho como o senhor desenhou e agora aguardam uma nova proposta de governança. E aí? Bom, ainda bem que só estava eu, o embaixador da Noruega e da Alemanha, né? Porque alguém deu uma versão da reunião que não é... Tudo que não é o que o senhor acha é versão. Não. O que o senhor acha é a verdade. Estávamos só nós três na reunião, então só um dos três pode ter dado essa informação. De qualquer forma, já há uma proposta em discussão que não é exatamente a minha, mas também não é a situação que estava antes, ou seja, já é uma questão intermediária que nós estamos conversando. Eles estão aguardando ainda a sua nova proposta, porque aquelas eles não aceitaram. Não. Eles já apresentaram uma ideia que já é uma evolução daquilo que era anteriormente, portanto é o meio do caminho. Mas, de qualquer forma, quando você diz que a sociedade estava lá, quem estavam lá eram as ONGs. Né? ONGs essas... Representantes das empresas, representantes dos estados amazônicos. Não, as ONGs. O Fundo Amazônia é composto por 3 grupos. Governo federal, governos estaduais e ONGs. ONGs essas que estão no COFA e também, por outro lado, são beneficiadas de cerca de metade dos recursos do Fundo Amazônia. Portanto, um conflito de interesses total. Na regra de governança está estabelecido que evitar o conflito de interesse. Bom, quem apresenta um projeto não pode. Não importa. Quem está lá na classificação dita como sociedade civil, na verdade, são as ONGs. Então, quando diz que a sociedade está lá, não. As ONGs estão lá. ONGs essas que são as que recebem o dinheiro do Fundo Amazônia em quase metade do seu 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas você tirou os estados amazônicos, botou tinha todos. Fez a pergunta, eu estou respondendo. Pois é, então... mas não pode responder negando os fatos que são evidentes. Eu estou descrevendo os fatos. Os fatos são 1/3 do Fundo Amazônia, do COFA, são as ONGs. ONGs essas que recebem os recursos do Fundo Amazônia. Quanto que elas receberam? 800 milhões de reais. Portanto, essa é a principal razão do inconformismo todo. O que nós queremos, na verdade? Que os recursos destinados ao Fundo Amazônia esteja alinhado com os objetivos que nós entendemos sejam os mais adequados, junto com outros que têm condições de sugerir também, e que nós entendemos que são melhores do que esses que foram apresentados até agora. Até porque, como nós vimos há pouco, de 2012 para cá, o desmatamento cresceu. Se esse formato adotado fosse tão eficiente assim, o desmatamento teria caído. Então, essa é uma questão importante, porque o recurso está no BNDES. Recurso esse chamado de doação ao Brasil. Então, como é que é uma doação ao Brasil? Num banco público brasileiro, e o governo brasileiro tem menos voz no próprio comitê, ou tanto quanto voz, do que as ONGs. Isso não nos parece adequado. Como eu disse, ONGs essas que estão no Conselho, mas também recebem o dinheiro. Conflito de interesse total. Então, o que nós queremos, e aí a conversa
que nós temos mantido é no sentido de melhorar esses mecanismos. Se isso vai ser 100% do que o governo queria ou não, nós vamos avaliar e estamos evoluindo. É por isso que nós temos tido as conversas. Conversas essas que vão resultar em algo positivo. Na nossa visão, há uma série de medidas que o governo está tomando, independentemente do Fundo Amazônia, para melhorar a questão do desmatamento, e se puderem estar alinhadas com os recursos do Fundo Amazônia, vão gerar ainda melhores resultados. Bom, ministro, o senhor sempre se refere às ONGs com um tom que parece que as ONGs são um problema. Qual é mesmo o problema das ONGs na visão do senhor? Veja, várias ONGs prestam um grande serviço, um bom trabalho, atuam de maneira dedicada, atingem resultados, e há, aliás, como em qualquer segmento da sociedade, um grupo de ONGs que só são ONGs da boca para fora. São projetos captados para ter recursos, na verdade, para pagar os salários dos seus próprios funcionários. Projetos Pode usar exemplos? Objetivo? Eu não vou citar os nomes, porque aí, até porque aquela é uma documentação confidencial que a gente, quando teve acesso, tivemos acesso sob a obrigação do sigilo com relação a nomes. Mas eu posso citar os fatos. Há uma série de projetos nos quais o valor total do projeto é consumido 60%, 70% do volume pelo salário do próprio funcionário da ONG. Quer dizer, no fundo você está captando recurso não para atingir um objetivo, mas para sustentar a estrutura permanente de uma organização, de um grupo que está lá permanentemente apresentando projeto para captar recurso. E projetos esses que não necessariamente estão trazendo os resultados, aliás, do que nós vimos, vários não estão, trazendo os resultados que se pretendem. E mais do que isso, que nos parece ainda mais importante, se é esse mérito, esses objetivos que estão sendo traçados, trazem de fato uma sinergia para a resolução dos problemas de desmatamento, problemas de desenvolvimento, enfim, temas que nós entendemos que são realmente importantes. Então, o alinhamento disso é muito importante conosco. O governo precisa e vai participar da solução do problema e quer que o recurso dito doado ao Brasil seja realmente doado ao Brasil e não tutelado dessa forma. Ministro, os patrocinadores desse Fundo Amazônia não aceitam a sua proposta de usar os recursos para ressarcir proprietários de áreas desapropriadas. Esse ponto está em discussão ou em que pé ficou? Cristiana, porque essa é uma das reações deles à sua gestão, à sua governança. Veja só, essa foi uma notícia que foi, na verdade, propagada por um jornal sem efetivamente dar a informação por inteiro. O que nós tínhamos dito? Que nesse rol, até comentei hoje aqui no programa, nesse rol de medidas, zoneamento ecológico, ZE, econômico-ecológico, que nós entendemos que o Fundo Amazônia tem que apoiar a realização, a consecução do ZE. E assim sucessivamente. Todas as outras medidas, não vou repetir aqui porque eu falei já no programa. Dentre elas, a resolução da questão documental, judicial, que antecede o pagamento das indenizações. Gastar dinheiro, portanto, na preparação dos documentos, no levantamento da cadeia possessória, da questão fundiária, dados, fazer as reuniões, chamar de audiências, para tentar conciliar valores de indenização. Então não é para usar o recurso para indenizar o proprietário. É para estruturar uma solução jurídica que dê a segurança para que o Estado possa regularizar fundiariamente aquilo. Esse trabalho de preparação da regularização fundiária, do estudo de documentos, da realização de diligências para obter documentação, para fazer a cadeia possessória, tudo isso é extremamente importante e antecede a regularização fundiária. É para essa agilidade, para esse trabalho... E não tem orçamento para isso? Não tem. Quem supostamente deveria fazer isso, a Advocacia Geral da União, o INCRA, etc., e não tem volume de funcionários, não tem estrutura para fazer isso na velocidade, na intensidade adequada. Mas isso não é preservação ambiental? Não, mas isso ajuda na preservação ambiental, porque se você não regularizar a situação daquela região, o conflito fundiário, ele gera o desmatamento, ele gera o uso indevido da floresta, o roubo de madeira, o garimpo ilegal. Então a questão fundiária é sim um tema. Fiscalização também, né? Mas não é só fiscalização, já está provado que não é só fiscalização. Se fiscalização resolvesse, essas operações, milhares de operações por anos a fio de IBAMA e CMBio já teria resolvido o problema do desmatamento. Não resolveu.